Vamos lá, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje. Nós vamos falar da ação civil ex delito. Aí eu já peço por gentileza que quem vai me auxiliar com o Código de Processo Penal, que já prepara que nós vamos ler o artigo 64 do Código de Processo Penal, que fala da ação civil ex delito. Então, é uma ação de conhecimento que teve origem no fato criminoso. Tá? Então, mas por que eu não posso esperar esse fato criminoso ser apurado e o sujeito, se condenado, a sentença condenatória transitada em julgado, ela faz coisa julgada no cível, então eu vou ter um título, se o juiz fixar os danos que eu entender que são os danos reais, eu já tenho um título líquido certo e exigível. Caso contrário, a parte que não tem liquidez, eu faço um processo de liquidação de sentença. Foi isso que nós estudamos ontem. Mas aqui nós estamos falando do seguinte, como um processo criminal pode demorar, normalmente tem demorado, porque existe uma gama recursal grande, né, no sistema de direito brasileiro, né, e a defesa e também o Ministério Público tem o direito de utilizar todos esses recursos, porque estão previstos em lei, estão previstos na Constituição Federal, portanto, podem ser utilizados, né? E tanto pela defesa quanto pela acusação, né? E até o último grau de jurisdição. Então, o processo criminal normalmente tem demorado, agora um pouco mais ágil, né? Que depois da emenda 45 de 2004, criou-se, com a reforma judiciária, criou-se o princípio aí da duração razoável do processo, que todos nós temos direito, né? Então, e com a digitalização as coisas têm andado um pouco mais rápido, né? Até uma experiência que eu tive essa semana, né? Eu entrei com um pedido de justificação criminal, uma produção antecipada de prova no processo criminal. Eu entrei num dia, de manhã, à tarde o juiz já deu uma sentença, ele não admitiu, achou que eu estava querendo reabrir a instrução, né? Ele já deu uma sentença denegando a justificação criminal, isso à tarde, né? No mesmo dia, eu entrei com embargos declaratórios e entrei com habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. No mesmo dia, o habeas corpus foi indeferido a liminar, né? E o juiz julgou, no outro dia, né? Então, eu fiz os embargos declaratórios, no outro dia o juiz deu a sentença nos embargos declaratórios, né? E hoje eu interpus a apelação com fundamento no artigo 593.2, dizendo que vou apresentar as razões do tribunal. O juiz hoje recebeu o recurso de apelação e determinou a subida da apelação para o tribunal. Isso em 3 dias. E o tribunal julgou o pedido de liminar, agora vai julgar o mérito, mais uns 15 dias, julga o habeas corpus e mais uns 2 meses no máximo julga a apelação. Então, só para vocês terem uma ideia, que as coisas nesse caso eu até vou exemplificar para os alunos de processo penal 2, da agilidade, né, da justiça aí, ainda que em tempos de pandemia, mas as coisas funcionam, né? Tudo bem? Então, o que acontece? Se o processo fosse rápido, eu sempre iria dispensar esta ação civil. Por quê? O que eu quero com a ação civil de conhecimento no processo civil? Formar um título. Bom, mas se julgar a sentença penal condenatória e transitar em julgado, o sujeito for condenado, eu tenho um título. Artigo 515, inciso 6 do Código de Processo Civil. Então eu não precisaria de uma ação de conhecimento. O problema é que o processo penal demora. E aí o que acontece? O sujeito pode dissipar do patrimônio dele para não pagar a indenização. Eu vou esperar julgar o criminal. Aí demora 10 anos. O sujeito acabou todo o patrimônio dele, como é que ele vai indenizar depois quando você entrar com a execução? O sujeito não tem bens para indenizar. Então, esta ação de conhecimento, o que você faz? Você já entra com ação de conhecimento, com ação civil, com antecipação, pedido de antecipação de tutela. Antigamente a gente entrava com a ação cautelar inominada, com pedido de liminar, e já indicava que a ação principal que seria proposta seria uma ação indenizatória de reparação de danos materiais e danos morais. Hoje não, né? Hoje você pode pedir, na própria ação de indenização, uma antecipação de tutela, para que seja concedida a liminar, por exemplo, para bloquear os bens do autor do crime que você entende suficientes para garantir futura indenização.
certo? Então você vai mensurar o valor da causa e, diante do valor da causa, o juiz, se deferir, vai mandar bloquear os bens naquele valor da causa que você deu na sua ação civil de reparação de danos, que é uma ação de conhecimento normal, requisitos da petição inicial do artigo 319 do novo Código de Processo Civil, né, pedido, causa de pedir, qualificação das partes, todos os requisitos da petição inicial normal no processo civil, tá? E aí você pode fazer esse pedido de liminar. Existe procedimento próprio no processo penal para fazer isso, para garantir. Seria um pedido de hipoteca legal dos bens do autor do crime, arresto dos bens do autor do crime. Isso seria previsto no Código do Processo Penal. Então não precisaria do processo civil. Só que tudo no processo penal é mais complexo, essas questões. Então, de repente, na ação civil você terá mais agilidade com essa questão, certo? Então vamos lá, quem pode ler o artigo 64 do Código de Processo Penal, por gentileza? Certo? Então, olha, contra o autor do crime ou o responsável civil. Lembra daquela aula de ontem, na legitimidade passiva? Aqui está falando o responsável civil lá, né? Aqui, então, você pode propor contra o autor do crime ou contra o responsável civil, por exemplo, nos casos de responsabilidade objetiva, né? Que basta o nexo causal e o prejuízo, né? Tá certo? Então, esta ação de conhecimento vai tramitar normalmente. Agora, pode surgir algumas questões, até que eu antecipei para vocês ontem. Vou dar dois exemplos. Pode ser que a justiça criminal, ela reconheça a legítima defesa, mas o cível lá já foi julgado e o sujeito foi indenizou. O autor do suposto crime que estava sendo julgado, o juiz julgou procedente a ação civil, expropriou os bens do autor do fato, né? E deu para a vítima, e aí, suposta vítima, né? Aí julgado o processo criminal, reconhece a legítima defesa. Quem age em legítima defesa age de acordo com o direito. Então, duas jurisdições aí, cada uma falando uma coisa. Então, nesse caso, faz coisa julgada no cível. O sujeito não teria que indenizar. Ah, mas ele já indenizou. Então, ele teria que entrar com ação de repetição de indébito, um fundamento no artigo 876, 776, respectivamente, do Código Civil, né? Que é a ação de repetição de indébito. Agora, pode acontecer o contrário. Pode acontecer que o cível julgue improcedente a ação de indenização que você entrou, e aí o criminal vem depois e diz o seguinte: olha, ele foi o autor do crime, não se discute mais essas questões. Ah, mas o cível já julgou. A mesma parte, pedido, causa de pedido, já foi julgado. Então você tem que desconstituir a coisa julgada material lá no processo civil. Aí você teria que propor uma ação rescisória, um fundamento no artigo 966 seguintes, do Código de Processo Civil, né, que é a ação rescisória, respeitando o limite de 2 anos que você tem para fazê-lo. Então poderia acontecer tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Aí nós vamos chegar agora numa conclusão para que isso não ocorra. Se é possível a gente fazer alguma coisa, alguma forma de interpretação, o juiz fazer para que isso não ocorra. O juiz do cível. Né? Para que não ocorra essa questão de a justiça criminal falar uma coisa, o cível falar outra. Né? É muito complexo e daria uma insegurança jurídica tremenda. Então, vamos ver o que diz a Lei Processual Civil, o novo Código de Processo Civil, se o juiz poderia suspender o andamento da ação civil, porque já bloqueou os bens, então o juiz suspende o andamento da ação civil até o julgamento do criminal. Seria a lógica, né?
suspender o andamento para evitar decisões contraditórias. Porque se o criminal fala que ele agiu em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, o sujeito não cometeu o ato ilícito, não tem que indenizar nada. A justiça criminal diz que ele não foi o autor do crime, isso ficou provado. Isso não tem que indenizar nada. Então pode acontecer isso. Então seria prudente que o juiz do civil suspendesse o andamento do processo. Então vamos lá, no artigo 313, inciso 5º, salvo engano, letra A do 313. Código de Processo Civil. Pode localizar para nós. Então, vamos ler a letra A, então. Vamos ver que no juiz do civil, então, o processo civil está falando que o juiz pode suspender, né? Vamos ler. O letra A. Tá, é isso. O inciso 5º, letra A. O que fala? Tem a letra A aí? Então é isso, né? O que o juiz do civil pode fazer? Tem uma ação criminal em andamento. O criminal pode absolver com fundamento numa causa excludente da ilicitude. Então, e se eu julgo procedente aqui, depois o tribunal fala lá que o sujeito agiu em legítima defesa, então eu, juiz, vou suspender. Eu tenho uma questão prejudicial com esse fundamento. Mas aí o próprio Código de Processo Civil, e aí eu peço que você vá lá, por gentileza, no artigo 315, parágrafo 2º, do novo Código de Processo Civil, né? Na sequência aí que você está lendo, só me engano, parágrafo 2º do artigo 315. Olha, então, nós chegamos à conclusão seguinte: o juiz do civil pode suspender. Se proposta a ação penal lá, ele pode suspender, tranquilo. Mas só que a suspensão não pode ultrapassar 1 ano. Aí o juiz tem que dar andamento. O juiz tem que dar andamento, né? E aí como fazer nessa questão então agora? Porque se o juiz, a suspensão não pode ultrapassar 1 ano, o juiz tem que dar um andamento. Mas então eu peço que você faça a leitura para mim, se for possível. Salvo engano, vou lá no 64, parágrafo lá do Código de Processo Penal. Faz a leitura para a gente, por favor, quem está aí me auxiliando. Então, o próprio Código de Processo Penal fala que o juiz do civil poderá suspender o andamento da ação civil até o julgamento criminal, julgamento definitivo, justamente para evitar essa decisão contraditória. O juiz do civil lá teve uma limitação pelo Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil. E o Código de Processo Penal está falando que o juiz do civil poderá suspender o andamento da ação civil até o julgamento definitivo do criminal. Então, a interpretação que se dá nesse parágrafo único do artigo 64, que esse poderá deverá ser interpretado como deverá. Aí você soluciona a questão, né? Então, o juiz do civil, com base no artigo 64, parágrafo único, ele suspende o andamento da ação penal, a ação civil, até o julgamento definitivo da ação penal. Aí evita-se decisões contraditórias.
né? Então, essa seria. Por isso que eu falei no início para vocês que essa ação de conhecimento, às vezes a função dela maior é para você bloquear os bens do sujeito, para ele não dissipar do patrimônio dele e não ter como indenizar a pessoa. Porque, na verdade, aí o juiz deverá suspender até o julgamento definitivo do criminal. Se você tiver o definitivo, o julgamento definitivo do tribunal, uma sentença condenatória a transição em julgado, essa ação civil sua, ela perde o objeto, porque aí você tem o título, você já pode executar. Ela perde o objeto, porque você já executa e já vai pedir o arresto dos bens do devedor que está bloqueado, não é? Porque se a ação de conhecimento você queria fazer um título, vem a ação criminal, já que a ação civil estava suspensa até o julgamento da criminal, vem o criminal, transita em julgado, e você já tem o título. O juiz já fixar o valor mínimo a título de reparação, senão você faz o processo de liquidação de sentença, a sua ação civil vai perder o objeto. Você vai ser carecedor da ação, porque agora você já tem um título. E o que você busca com a ação civil é formar um título, já formou o título lá, que é a sentença penal condenatória transitada em julgado. Certo? Entenderam essa questão? Então, repito, né? A maioria das vezes essa ação civil, o intuito dela realmente é garantir que você, aliás, que o autor do crime terá bens suficientes para arcar com a reparação de dano quando ao final do processo criminal, né? Nesse sentido. Agora, então nós estamos falando da sentença condenatória. Agora, será que a sentença absolutória tem algum reflexo extrapenal? Né? Então, eu vou falar para vocês algumas decisões do juízo criminal que faz coisa julgada no civil. Então, o título só se faz de sentença condenatória. Sentença absolutória própria ou imprópria, quando o juiz absolve e aplica medida de segurança, não faz título executivo, só sentença condenatória. Né? Agora, a sentença absolutória ela pode ter alguma relevância, e tem alguma relevância no que se refere à reparação de dano no civil, ou seja, ela tem reflexo extrapenal. Então nós vamos ver as hipóteses que faz coisa julgada no civil, impede que o sujeito busque uma reparação de dano no civil. Se o sujeito for absolvido, né, com determinados fundamentos, faz coisa julgada no civil. Isso significa o quê? Faz coisa julgada no civil. Sentença absolutória que faz coisa julgada no civil. Impede que alguém tenha que reparar algum dano. Faz coisa julgada no civil, porque as questões já foram decididas aqui no criminal, onde vige o princípio da verdade formal, a verdade material. Tá? Então vamos lá. A primeira delas é o seguinte: se o sujeito sofreu consequências no âmbito civil, então o promotor entrou com ação de improbidade administrativa contra o funcionário público acusado de peculato. Presta atenção no exemplo, vai ficar claro. Então o promotor entrou com ação civil pública, tendo em vista o funcionário acusado do peculato, funcionário público. E ele foi demitido a bem do serviço público, tendo em vista que responde pelo crime de peculato. Mas não tem que esperar o julgamento? Não, o administrativo não está vinculado, nem o civil, né? Tem aquela questão que nós interpretamos agora, mas a jurisdição civil, administrativa, independe da criminal. Se lá no administrativo, a administração pública entendeu que tem elementos para demitir o sujeito a bem do serviço público, ele dá ampla defesa ao processo administrativo e demite, independentemente do final do processo administrativo. Então o sujeito foi demitido pelo peculato, que está respondendo, e responde uma ação de improbidade administrativa. Está lá, o processo criminal está em andamento. Aí vem o juiz e absolve esse funcionário público com fundamento no artigo 386, inciso 1. Quem pode ler o artigo 386? Porque o juiz, quando absolve, ele tem que indicar qual é o fundamento da absolvição. Então, ele absolveu com fundamento no artigo 386, inciso 1.
Ah, quem pode ler? Está provada a inexistência do fato. Então, olha, presta atenção. O criminal deu uma sentença absolutória dizendo que ficou provado que aquele fato peculato não existiu. Aí eu pergunto a vocês, faz coisa julgada no cível essa decisão? Faz coisa julgada no cível. Esse funcionário vai ter que ser reintegrado ao cargo público e a ação civil de reparação vai ser, a improbidade vai ser extinta. Por quê? O criminal já decidiu que absolveu o funcionário, dizendo que está provado que o fato peculato não existiu. Então, nesse caso, a sentença absolutória, com este fundamento, faz coisa julgada no cível, impede com que alguém responda no âmbito administrativo ou no âmbito civil. Por isso que é importante, lembra que eu falei, quem mesmo não for advogado no criminal, a matéria seria muito importante. Imagine se o seu cliente é funcionário público, né? E se você falar para ele, olha, eu consegui te absolver, tranquilo, não vamos recorrer não. E aí o inciso da absolvição foi com fundamento, por exemplo, no artigo 7º, que é falta de provas. Vou explicar ele ainda. Mas ele não faz coisa julgada. Se o funcionário já foi demitido, ele continua demitido. Se ele responde à ação civil, ele vai continuar respondendo à ação civil de improbidade. E aí, o que é pior, não admite revisão criminal para modificar incisos de sentença absolutória. Não admite a revisão criminal para isso. Então, você deveria ter recorrido, apelado da sentença absolutória para que o tribunal mudasse o inciso da absolvição. Por exemplo, o inciso 1 faz coisa julgada no cível. O funcionário público não poderia nenhuma consequência. Se ele responde processo administrativo, tinha que ser extinto, a ação de probidade tinha que ser extinta. Se ele foi demitido, ele tem que ser reintegrado, porque ele foi absolvido com fundamento no 386, inciso 1 do Código de Processo Penal. Já o 386, inciso 2, nós vamos falar todos eles, não há prova suficiente do fato peculato. Nesse caso, o funcionário público continuará demitido e o cível continuará a produção de prova e o juiz poderá dar uma sentença condenando o sujeito a reparar o dano ao erário público ou não. Certo? Então, o fundamento 2 não faz coisa julgada no cível. O Estado não está impedido de buscar uma ação indenizatória, de sujeito foi demitido, ele vai continuar demitido. Se não foi demitido ainda, o Estado não tá impedido de demitir o funcionário público. Tem um fundamento no inciso 2. Da mesma forma, não faz coisa julgada o 386, inciso 3. O fato narrado não constitui infração penal. Então, o sujeito foi absolvido com esse fundamento, dizendo, esse fato aí não constitui crime. Não constitui crime, ok. Mas pode constituir um ilícito administrativo, um ilícito civil? Pode. Então, significa que esse fundamento 386, inciso 3, não faz coisa julgada no cível. Não fica impedido de quem teve o prejuízo buscar a reparação de dano lá no cível. Nesse caso, não faz coisa julgada. Pois não. Sim. Sim. Sim, porque não houve peculato. A Justiça Criminal falou que não houve peculato. Não houve o fato, ficou provado que o fato apropriar-se de coisa pública ou coisa particular que seja sobre o domínio público, não caracterizou esse fato. Isso ficou provado no criminal.
Então, como que o funcionário público pode ter consequências no âmbito administrativo e no âmbito civil? Ele não pode ter consequência nenhuma. Então, nesse caso, nós afirmamos que a decisão absolutória com fundamento no 386 faz coisa julgada no civil. Impede que esse exemplo que eu dei do funcionário, que ele tenha qualquer consequência. Ou se o sujeito não fosse funcionário, ele não poderia responder por uma ação de indenização. Se já existe a ação proposta, ela seria extinta. Porque já foi provado no criminal que o fato atribuído a ele não ocorreu. Certo? Tudo bem? Sim, ação criminal é ação criminal. Né? Aí, sim, aí você vai entrar com pedido de reparação. Se for absolvido com fundamento no 3862, 3863, não impede que você busque uma reparação de uma sentença absolutória com este fundamento. No 3, no inciso 3, no inciso 2º do Código de Processo Penal. Já no 386, inciso 1, se o sujeito for absolvido, você, em tese, que teria sido suposta vítima, mas não foi vítima nenhuma, porque o fato não existiu. Então, se você fala que fui vítima de um furto, acusa alguém, aí a Justiça Criminal prova que não houve furto, então você não é vítima nenhuma. Você poderia entrar no civil com ação de reparação? Lógico que não, o criminal está falando que você não foi vítima porque não existiu furto. Certo? Então, esse é o 386, inciso 1. Agora, nós falamos do 2 e o 3, que nesse caso não faz coisa julgada no civil. Você pode buscar a reparação. Já o fundamento com o 386, quarto, a Justiça Criminal, o juiz vai dar uma sentença dizendo: está provado que o autor não concorreu para o crime. Então, lembra do funcionário público. Olha que interessante. O funcionário público responde lá pela ação de improbidade, foi demitido a bem de serviço público. Aí vem o criminal e fala assim: não, mas o juiz dá uma sentença e diz: está provado aqui no criminal que o funcionário tal, aqui o réu, não concorreu para o crime. Isso é negativa de autoria. Se ele não concorreu para o crime, ele pode sofrer alguma consequência civil ou administrativa? Não. Então, nesse caso, nós afirmamos que a absolvição, com fundamento no 386, inciso 4º do Código de Processo Penal, faz coisa julgada no civil. Aquele fulano não pode ter nenhuma consequência administrativa ou civil, aquele funcionário público. Por quê? Porque a Justiça Criminal está falando que ele não concorreu para o crime. Ele foi absolvido com esse fundamento. Se ele foi demitido, ele vai ser reintegrado. Olha que interessante. Então, esses dois fundamentos, inciso 1 e 4º. Tá? Se ele for absolvido com fundamento no inciso 5º, não há prova suficiente que ele teria concorrido, nesse caso não faz coisa julgada. Você pode no civil lá tentar buscar as provas que ele foi o autor do fato. Né? Mas então não faz coisa julgada, no inciso 5º. Certo? Já o inciso 6º do artigo 386, primeira parte, faz coisa julgada no civil. Por quê? Quando o juiz reconhecer na absolvição que o agente teria agido amparado por uma das causas excludentes da ilicitude. As 4 que eu falei: estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito e cumprimento de um dever legal. Então, se o juiz absolve o réu com esse fundamento, ele pode ter alguma consequência no âmbito civil? No âmbito administrativo? Não. Então, o policial acusado de ter praticado uma lesão corporal, a justiça absolve ele dizendo que ele agiu em legítima defesa. Ele pode sofrer alguma punição disciplinar? Não. Ele agiu de acordo com o direito? Ele tem que indenizar a vítima? Ou o Estado tem que indenizar a vítima? Não. Porque o funcionário agiu dentro da lei. Ele agiu amparado por uma causa excludente da ilicitude. Então não há o que indenizar. Então, se o sujeito for absolvido com fundamento no artigo 386, inciso 6º, primeira parte, faz coisa julgada no civil. O sujeito está impedido de buscar a reparação de dano.
faz coisa julgada. Então nós já falamos 3 hipóteses que faz coisa julgada no artigo 386. Vamos lá, repetindo. Artigo 386, inciso 1, faz coisa julgada no cível. Lembra do funcionário público? Não pode ter nenhuma consequência, porque faz coisa julgada. Inciso 4, está provado que ele não concorreu, é a tese de negativa de autoria. Ele pode sofrer alguma consequência se a justiça criminal está dizendo que ficou provado que ele não concorreu para o crime, para a infração penal, faz coisa julgada também, não pode ter nenhuma consequência. E se o juiz absolver ele com fundamento no 386, inciso 6, primeira parte, também faz coisa julgada no cível. Ele não pode sofrer nenhuma consequência. Ajude de acordo com o direito. Isso é a primeira parte do artigo 386, inciso 6. Já a segunda parte, aí não faz coisa julgada. Porque se o juiz reconhecer uma causa excludente da culpabilidade, excludente da ilicitude, faz coisa julgada. Já da culpabilidade não faz coisa julgada. Certo? Então, só faz coisa julgada essas 3 hipóteses. 386 quarto, 3861, 386 primeira parte. 386 inciso 6, primeira parte. E o 7º, que é aquela absolvição geral, né? O que é absolvição geral? Por falta de provas. Não há prova suficiente para condenação. Aí o juiz absolve com fundamento no 3867. Você fica impedido de buscar uma reparação de dano? Não. Você pode entrar com ação civil de reparação de dano. Você pode encontrar elementos lá no cível que o sujeito tenha praticado um comportamento que gera um dano. Tá? Então não faz coisa julgada no cível. Então, se o funcionário público foi absolvido e já tinha sido demitido e está respondendo à ação de improbidade, se ele for absolvido com fundamento no 3867 e não apelar para que na apelação ele consiga mudar o inciso, ele vai continuar demitido a bem do serviço público e vai continuar respondendo à ação de improbidade administrativa. E o juiz vai decidir. Tá certo? Se ele for absolvido com fundamento no 3867. Tá? Então nós falamos quais são as hipóteses de sentença absolutória que faz coisa julgada no cível, ou seja, impede que alguém responda a uma ação civil de conhecimento, e quais os fundamentos da absolvição que não impede com que alguém responda uma ação ex delito ou sofra consequências no âmbito administrativo também, o que eu expliquei para vocês do funcionário público. Certo? Tudo bem? Pois não. Pois não. Sim. Tá. Não, vai ser extinto o processo se ele for absolvido com fundamento no 3861. Tá, então, mas a depender do estado que encontra o processo civil, né? Qual que é o estado do processo civil que se encontra? Qual que é o estágio do processo civil que se encontra? Mas ele não vê a decisão do criminal, transitou em julgado a sentença absolutória com fundamento no 386, inciso 1, o juiz vai extinguir o processo. Tá? O juiz vai extinguir o processo porque já foi decidido no criminal e faz coisa julgada no cível. Certo? Tá? Então, essa questão de reconvenção, isso aí a depender do estado que está o processo civil, não sei, né? Mas as consequências que vocês têm que guardar são essas. Quais as hipóteses que fazem coisa julgada no cível e quais as hipóteses não fazem coisa julgada no cível. Que são as hipóteses que o juiz, para absolver, ele tem que fundamentar no 386. Ele tem que fundamentar no 386. Ou ele condena ou ele absolve. Tá? E aí temos a sentença terminativa de mérito, que nem condena nem absolve. Por exemplo, a extinção da punibilidade.
quando ele declara a extinção da punibilidade. Ele não está nem absolvendo e nem condenando. Nesse caso, cabe a reparação? Cabe a reparação de dano, não faz coisa julgada no cível quando o juiz reconhece a extinção da punibilidade, que é uma sentença terminativa de mérito. Se ele reconhece a extinção da punibilidade pela prescrição. O autor do crime pode promover uma ação cível de reparação de danos? Sim ou não? Está aí no artigo 65 ou 65 ou 66, vocês localizam. Esses dois artigos tá aí. A causa extintiva da punibilidade não faz coisa julgada no cível. Porque não é uma sentença nem condenatória e nem absolutória. É terminativa de mérito. O juiz vai extinguir o processo. Se não houver recurso, transitou em julgado, você pode entrar com ação de reparação de dano? Pode, ou você fica impedido? Não fica impedido. Mesmo tendo o juiz do criminal extinto o processo, reconhecendo uma causa de extinção da punibilidade, a vítima do crime pode socorrer lá no Poder Judiciário para buscar a reparação de dano. E só, antes que a gente esqueça, e tem um prazo para que fazer isso, porque a reparação de dano, de acordo com o novo Código Civil, artigo está lá no 206, salvo engano, parágrafo 3º, artigo 200, que remete ao artigo 206, parágrafo 3º, salvo engano. Porque a responsabilidade civil, nesse caso, o prazo prescricional é de 3 anos. E aí vai contar do trânsito julgado lá do cível. Aliás, do cível, desculpa. Trânsito julgado do criminal, para que você possa, no prazo de 3 anos, buscar essa responsabilidade civil. Em relação ao dano que foi provocado. Tá certo? Só a discussão, se for contra a administração pública, seria 5 anos. Tem um decreto que fala que reduz em metade o lapso temporal, um decreto de lá atrás. Aí discute-se se teria revogado, se a fazenda, se teria 5 anos para buscar reparação contra a fazenda pública. É o que prevalece, os 5 anos, Mas há quem defenda que o Código Civil, o novo Código Civil, teria revogado esses decretos que fala que você teria 5 anos e a responsabilidade civil então seria 3 anos. Mas não prevalece 5 anos para você buscar reparação de dano contra a fazenda, seja União, município ou Estado. Certo? Tudo bem? Agora, nós podemos analisar uma extinção da punibilidade, até interessante falar sobre isso, quando o juiz declara a extinção da punibilidade, pelo perdão judicial. Olha que interessante. Ele reconheceu o perdão judicial. Vamos imaginar o seguinte, vamos num exemplo real. O pai esquece o filho trancado dentro do carro e vai para o trabalho, achou que deixou o filho na escola, o filho estava dentro do carro, ele foi absolutamente negligente, cometeu um homicídio culposo. E o juiz, na sentença, concede o perdão judicial a esse pai. A mãe, inconformada, separou do pai e falou, não, ele tem que pagar por isso, ainda que foi culpa, mas a mãe não se conforma de ter perdido o filho, e fala, não, eu vou entrar até com uma ação indenizatória contra ele. Será que pode? O que vocês acham do que eu falei até agora? Pode ou não pode? Pode. É interessante essa questão, porque você vai ver a natureza jurídica da ação, da sentença que concede perdão judicial. Ela é condenatória? Ela é absolutória? Ou ela é declaratória? De extinção da punibilidade? Absolutória, o juiz absolve, mas se ele absolver, ele tem que fundamentar no artigo 386. Que fundamento que seria esse? O sujeito cometeu um crime de homicídio culposo, tem autoria, tem materialidade. Qual seria o fundamento da absolvição? Não teria fundamento no 386. Então, no absolutório é impossível. Bom, para a gente começar a entender essa questão... pois não.
declara a extinção da punibilidade. Seria uma sentença declaratória de extinção da punibilidade. Lê a súmula 18 do STJ. Quem localiza aí, por favor, lê. Faça a leitura, por gentileza. Súmula 18. STJ. Tá tranquilo. Eu agradeço aí a boa vontade aí de auxiliar e fazer a leitura dos artigos. Olha, então, o STJ sumulou essa questão, dizendo, a súmula 18, que a sentença que concede o perdão judicial, ela é declaratória, né? Declaratória de extinção da punibilidade. É interessante essa questão. Se ela é declaratória, entende, não. Alguns entendem que não poderia buscar a reparação, né? Mas o Supremo Tribunal Federal, olha que interessante, entende que é condenatória. A sentença que concede o perdão judicial, ela é condenatória, não subsistindo somente o efeito principal. Qual que é o efeito principal da sentença condenatória? Qual que é o efeito principal da sentença condenatória? A pena, não é? Então, esse é o efeito principal. Esse não existiria, mas os demais efeitos secundários permanecem. Em nome do sujeito no rol dos culpados, tornar certa a obrigação de reparar o dano pelo crime, tudo isso permanece. Tá? Então, esse é o entendimento do STF, que ele entende que é condenatória. E esse entendimento também, ele é o entendimento também do saudoso Damásio, evangelista de Jesus, né? E ele sempre afirmou ser a sentença que concede perdão judicial, ela ser condenatória, não subsistindo somente os efeitos principais, principal da condenação, que é a pena. Se não me engano, Damásio, do Fernando Capês também entende assim, né? De maneira geral, eu acho que o STJ acerta ao falar que é uma terminativa de mérito, né, que declara a extinção da punibilidade não tendo nenhum efeito condenatório. Eu acho assim, até mesmo por política criminal, vamos dizer nesse sentido. Minha opinião, eu prefiro ficar com o argumento do STJ, que ela é declaratória de extinção da punibilidade, justamente com fundamento aí em política criminal, nesse sentido, né? Porque o perdão judicial já é concedido com fundamento de política criminal, né? Do sujeito que as consequências do seu ato o atingiram de forma tão grave que se torna desnecessária a aplicação da lei penal. Então ele já sofreu essas consequências no âmbito da sua própria vida, né? A pena tornando desnecessária. Então eu entendo também que até a reparação de dano seria muito cruel nessas situações de perdão judicial, ou se admiti-la. Tá? Mas há toda essa controvérsia, cujos argumentos eu passei para vocês, certo? Então vamos falar da legitimidade ativa. Quem tem legitimidade? Pois não. Não, primeiro, não teria certo nem errado. Eu iria analisar o seu grau de argumentação. Só isso. Não, no concurso público também, a depender do posicionamento, da vaidade do examinador, né? Se ele entende que é condenatório, você fala que é declaratório, ele já mete um errado lá na questão e boa, né? Agora, bom senso diria que não tem certo e nem errado. Eu vou analisar o grau de argumentação que ele fez nas duas colocações e vou dar uma nota respectiva, né? Nesse sentido. Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. Legitimidade ativa. Quem pode propor essa ação?
o ofendido ou seus representantes legais, os herdeiros, né? O CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, os herdeiros em geral. Nós temos o artigo 64. O Ministério Público tem legitimidade. Falamos ontem. O Ministério Público tem legitimidade, temos o artigo 68. Vocês esqueceram? Esqueceram da aula de ontem? Ninguém responde? Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Não. Sim, a resposta é simples, eu falei ontem. Só onde não tem defensoria pública, entendimento do STF. O Ministério Público só terá legitimidade, né, para o ofendido ou seu representante legal, que for pessoa pobre, e nos estados onde não estiver instituída a defensoria pública. Tá? Aí ele teria legitimidade ativa. Caso contrário, não tem legitimidade ativa. Certo? Isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal, é inquestionável essa questão. Tá? E a legitimidade passiva. Quem pode responder à ação? Ex-delito. O ofendido, né? E quem mais? O responsável civil? Sim ou não? Lógico, o responsável civil, né? Então aqui é aquela história. Se o sujeito é pobre, mas o responsável civil, o dono da empresa lá é rico, né? Não vou entrar com ação contra o sujeito aqui que é pobre, ação de conhecimento. Eu vou entrar com ação de conhecimento contra a empresa que é a responsável civil, que é a responsabilidade objetiva, ou vou entrar contra o Estado, né? E no caso de funcionário público, eu entro diretamente com ação de conhecimento contra o Estado, que é o responsável por ato do funcionário. Mas se eu quiser entrar contra o funcionário, tudo bem, aí você vai provar a culpa, porque aí a responsabilidade ela é subjetiva. Se você entra contra o funcionário, entra contra o motorista, a responsabilidade é subjetiva. Se você entra contra o responsável civil, a responsabilidade é objetiva. O responsável civil é obrigado a reparar o dano e depois ele entra com a ação regressiva contra o agente, né? Devendo provar que ele agiu ao menos com culpa. Não é isso que você estudar lá no direito administrativo, direito processual civil, né? Então aqui, diferentemente da execução, porque a execução só pode ser proposta contra o autor do crime. Contra o responsável civil não cabe execução. Por quê? O responsável civil não participou da relação onde formou a coisa julgada material, portanto, ele não pode ter legitimação passiva para responder uma execução cujos fundamentos para você se defender de um título executivo judicial, que é a sentença penal condenatória transitada e julgado, são muito mais reduzidos do que uma ação de conhecimento que você pode alegar qualquer matéria de direito e fato e produzir prova e etc, etc. Lembram da aula de ontem? Então aqui não, aqui você pode entrar contra o responsável civil, né? Contra o autor do fato ou o responsável civil, nos termos do artigo 64. Tudo bem? Em relação, só ultimando aí nosso estudo, em relação ao juizado especial, né, quando você faz um acordo, a composição civil, ali, vamos nem fazer a leitura, mas o artigo 62, ele fala lá da reparação civil, e aí ele remete ao artigo 72, 74, da própria lei 9.099 de 95, quando houver a transação penal, há uma renúncia ao direito de queixa, ao direito de representação. Então, a composição civil aí, ela é até estimulada, né, para o sujeito. Olha, eu cometi um dano, né, foi lá para o juizado especial. Então, vai fazer uma composição? Vai, uma transação penal. Então, o sujeito repara o dano, né, e aquela reparação de dano, ele estaria renunciando também ao direito de exercer o direito de queixa ou de representação. Tá? Então, o artigo 62, que remete ao artigo 72, 74 ali do juizado
especial, crime de menor potencial ofensivo. Tá certo? Bom, pessoal, com isso nós conseguimos terminar esse tópico, né, praticamente aula de ontem, aula de hoje, ação e execução ex delito.